Boa noite. Estamos iniciando o programa Cresce Brasil, que é uma realização do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Esta noite nós estamos recebendo o Paulo Lofreta. Boa noite, Paulo. Boa noite, Roberto. Paulo Lofreta, ele é da empresa do Grupo Plano Invest, que tem vale-refeição e benefícios para os empregados. E é também presidente da Ação Brasileira de Apoio ao Setor de Serviços. Nesta noite, nós vamos conversar com ele sobre uma central sindical, que é o objetivo que o Paulo tem para transformar a Abrace numa central sindical. Mas antes de falarmos sobre a central sindical, como ele é de uma instituição ligada ao setor de serviço, eu queria saber dele como foi essa transformação do Super Simples. Como funcionou isso, ou como está funcionando para o setor de serviço? Foi uma coisa boa? Está sendo uma coisa ruim? O que está acontecendo com essa transformação no Super Simples? Bom, primeiramente, Roberto, muito obrigado pelo teu convite. É um prazer estar aqui presente no programa do PNBE. É uma associação tradicional e eu gostaria de parabenizá-lo pelo teu programa. O setor de serviços não é a primeira vez que nós temos já vem sendo prejudicado em todas as alterações e mudanças de legislação. O setor que mais se prejudica sempre é o setor de serviços. E dessa vez, no Super Simples, apesar das últimas mudanças que foram feitas para algumas correções que o governo efetuou, muitos segmentos ainda do setor de serviços foram prejudicados por conta do Super Simples. Primeiro porque o Super Simples ele tem algumas classificações. E em determinadas classificações, as empresas, além de, a partir do momento que ela faz a adesão no Super Simples, ela passa também a recolher o INSS de acordo com o tamanho, com a quantidade de funcionários. Então, às vezes a empresa tem um faturamento compatível com o Super Simples, mas a quantidade de funcionários, a folha de pagamento dessa empresa, ela impede que a empresa se cadastre dentro de uma regra determinada pelo governo. Então, ela tem a isenção fiscal do Super Simples, mas é obrigada a recolher toda a carga tributária normal que qualquer empresa recolhe. Então acaba mudando e acaba sendo uma carga tributária muito maior. Ela vai aumentar a carga tributária, porque ela vai passar a recolher os impostos normais e ela é obrigada então a cair na tributação normal aí, que é o lucro presumido. Então hoje a empresa prestadora de serviços, dependendo da classificação, uma escola, por exemplo, as escolas recentemente elas tiveram um aumento aí de 42% na carga tributária. Esse aumento ele será repassado para o consumidor no próximo ano. Esse ano ainda não foi repassado porque elas não podem, por legislação, repassar os custos no mesmo ano para os alunos. Mas a escola é um exemplo claro. A agência de publicidade tem problema, e todas aquelas empresas que possuem uma grande quantidade de funcionários. Ou seja, quem emprega mais foi mais penalizado. E é isso que a gente está pregando aí, que o governo precisa mudar um pouco essa diretriz aí do Super Simples em relação a determinados segmentos. Mas, Paulo, o Super Simples não foi feito para facilitar, para gerar mais emprego, para ter uma menor carga tributária para quem tem pouco faturamento? Ou um faturamento razoável? Não foi esse o objetivo? O objetivo, obviamente, quando sai um projeto de lei, é sempre facilitar a vida do empresário. Então, o Super Simples original, ele tinha um projeto que era um projeto adequado para todas as empresas de maneira geral. Só que quando ele entrou no Congresso Nacional, ele sofreu várias mudanças que acabou virando, até um amigo meu, ele costuma dizer que virou um bebê de Rosemary. Então, criaram uma criança maravilhosa, só que no final das contas é uma coisa que acabou prejudicando algumas empresas. E o mal de todas as leis que entram no Congresso é que cada deputado cisma em querer colocar uma emenda para alterar a lei, a legislação, e isso acaba prejudicando a emenda original, o projeto de lei original. E com o Super Simples aconteceu a mesma coisa. Então, várias emendas foram incluídas, algumas por indicação do próprio governo federal, outras por iniciativa de algum deputado, e isso acabou alterando totalmente o Super Simples original que saiu, que foi uma ideia inclusive do Sebrae, que várias entidades apoiaram, nós mesmos apoiamos o Super Simples, e acabou prejudicando o segmento de serviços. Agora, o governo tem colocado com muita ênfase
que ele não está aumentando a carga tributária. O acréscimo de receita que o governo está tendo todos os anos, um acréscimo de receita forte, ele alega que é porque a economia está crescendo. Você acha a mesma coisa, Paulo? Bom, se você considerar que nos últimos 10 anos, em 94, 93, nós pagávamos 23% de carga tributária sobre o PIB. Hoje chega a 39% pelas contas do governo. Se você fizer uma conta adequada, aí, que existem alguns institutos que fazem a conta, estamos em torno de 42%. Se você crescer de 28% para 42% e dizer que não aumentou a carga tributária, simplesmente é uma piada. Tá certo que não foi só esse governo, o governo anterior aumentou também, mas nesse governo que prometeu redução da carga tributária, ele também cometeu vários aumentos aí. A COFINS é um exemplo claro. Uma empresa de prestador de serviço que pagava 3% de COFINS, hoje paga 7,8% de COFINS. Então, quando você fala que aumentou a arrecadação, obviamente o PIB aumentou, a massa, a produção do país aumentou, então esse ano aqui são 75 bilhões de reais a mais de arrecadação. Só que, infelizmente, essa arrecadação maior que o governo consegue, por conta do crescimento econômico, ela acaba não se revertendo para o país em forma de serviços, de prestação de serviços. Então, além de ter uma carga tributária altíssima, em níveis de primeiro mundo, nós temos aí serviços de péssima qualidade. Você vê infraestrutura hoje, estradas esburacadas, apagão aéreo, os portos aí com greves rotineiras, toda a questão da saúde, por mais que se discuta aí CPMF se é válida ou não, continuam os hospitais cada vez com mais dificuldades para fazer o atendimento, ou seja, nós pagamos muito imposto e não temos nenhum retorno. Se você considerar que um cidadão da classe média, além de todo o imposto que paga, ele tem que ter escola particular para os filhos, porque a escola pública não é adequada. Ele tem que pagar assistência médica, porque não consegue ser atendido por um plano normal do governo. Ele tem que pagar até TV a cabo, vira uma rotina hoje. Quer dizer, tudo isso que você acaba pagando é obrigação do governo, pelo menos ter a condição básica para que a população possa se beneficiar do imposto que paga. Ô Paulo, como é que você vê a posição da classe média na nossa sociedade nesses últimos 5 anos? A posição da classe média melhorou, piorou? Como é que a classe média está se virando? Olha, uma pergunta muito complicada, eu acho muito difícil a classe média melhorar de condição na atual política do país. Quando se fala em fazer uma igualdade social, acho que nós temos que pregar que o rico também tem que perder um pedaço daquilo que ganha para passar para o pobre. Só que no Brasil aconteceu o contrário. A classe média foi totalmente achatada e aquilo que conseguiram arrecadar para a população mais carente, para os miseráveis, que o próprio presidente costuma usar essa palavra, saiu da classe média, não da classe rica. Então a classe média hoje está achatada por ricos que estão satisfeitos porque cada vez ganham mais dinheiro por conta dos altos juros bancários, os bancos estão ganhando muito, indústrias exportadoras estão ganhando muito, e do outro lado eles têm o Bolsa Família que acaba sustentando toda aquela classe mais baixa e que ao mesmo tempo acaba viciando também a população a não ter um emprego fixo. Porque quanto mais você fizer contribuição desse tipo de benefício, mais você vai estar acostumando a população a não trabalhar. Na minha cabeça é isso. E, infelizmente, tudo isso está sendo arrochado diretamente em cima da classe média. Então, a classe média no país, se nós não mudarmos a política econômica, ela vai passar a sofrer cada vez mais diante da política atual. E quando eu falo atual, eu digo de todos os governos. Eu não quero generalizar governo A, B ou C. É uma política que vem sendo adotada nos últimos 10 anos. Ô Paulo, a classe média no passado, ela tinha uma série de formas de se manifestar. Ela se manifestava porque conhecia os padres que tinham uma opinião muito forte, a religião tinha uma opinião muito forte, conhecia os militares na época dos militares, então a classe média também influenciava, conhecia numa determinada época alguns deputados, e que hoje esse relacionamento se cortou, a igreja não tem mais um poder político, os militares, graças a Deus, estão fora da política também, pelo que tudo indica, né? E os deputados hoje estão querendo, são as classes populares e não a classe média. Como é que a classe média hoje consegue se manifestar? Quais são os caminhos que você enxerga, Paulo? Olha, eu acho muito difícil essa situação atual da classe média em questão de manifestação, porque você mesmo citou aí que
a grande maioria das ações que eram realizadas no passado tinham participação de estudantes, que hoje praticamente não tem formação política nenhuma. As universidades no Brasil hoje, você vê pouca mobilização do setor universitário, até porque a Uni virou uma chapa branca do governo. Então ela arrecada dinheiro do governo, passou a virar uma certificadora de carteirinha de estudante e esqueceu do passado dela, de toda a ideologia do passado. Então a Uni basicamente hoje é do governo. Quando você fala em trabalhador, a mesma coisa. As centrais sindicais, uma tem um Ministério do Trabalho, outra tem o Ministério da Previdência, são totalmente chapa brancas, não votam nada contra o governo. Militar, você mesmo citou, está fora da política, e os que se mantêm sofreram um arroxo salarial e até na questão de infraestrutura mesmo das nossas Forças Armadas, até no governo passado, não foi só nesse governo não. E eu acho que a classe média hoje não tem força de mobilização que tinha no passado. Então todas essas classes, que como eu volto a dizer, a classe rica continua numa situação praticamente de equilíbrio, não vai se manifestar. E quando você citou político, hoje o político, infelizmente, ao invés de votar pela população, ele vota por medidas que sejam favoráveis ao seu partido, ou votam com o governo, em troca que nós estamos vendo aí recentemente, todos os jornais você pode abrir, não sei o que estou falando, em troca de cargos públicos, de presidência da Petrobras, presidência de estatais, em troca de liberação de verbas para orçamento. Hoje o político, infelizmente, apesar de você mesmo ter citado que ele vota com a população, eu acho que é um pouco diferente. Ele vota mais por interesses próprios. São poucos políticos que nós podemos confiar, tanto em Brasília como em outras regiões. Não, eu não falei que ele votava com a população, não. O que eu falei, que eu talvez não tenha me expressado bem, é que o político hoje tem interesse nos votos, naqueles que o elegem, na classe baixa e também não na classe média. O voto da classe média hoje ele não tem uma grande importância. É um percentual pequeno da população, e esse percentual pequeno da população, que no passado influenciava os votos da classe mais baixa, hoje ele não influencia mais. Com certeza. Então o político hoje não tem interesse mais na classe média, porque ela influencia a classe mais baixa. Hoje ele vai direto na classe baixa para se eleger. Então, não que ele vá votar os seus projetos para defender a população. Não, pelo contrário, ele tem feito e demonstrado isso totalmente diferente. E além disso, a maioria dos deputados, senadores e outro tipo de político, aí, vereadores, etc., tem uma bancada própria. Então não depende mais de população para votar, é quem elege a bancada aí, a bancada ruralista, a bancada da igreja, a bancada de tudo. Então, infelizmente, hoje, metade do Congresso Nacional é eleito por essas bancadas que existem para fazer lobby dentro do Congresso Nacional. Inclusive pelas religiões, né? Também. O Paulo, a Abrace, ela é um caminho, por exemplo, para o pequeno empresário, para ele poder se manifestar, para ele ter uma voz. A Abrace faz esse papel? Olha, a Abrace, na verdade, é uma instituição que ela foi criada para dar uma sustentabilidade para algumas associações e sindicatos do setor de serviços, até por falta de uma representação na cadeia sindical do setor de serviços. Então, o setor de serviços hoje ele está sindicalmente ligado ao comércio. E o comércio ele tem algumas peculiaridades que não são as de serviços. Geralmente a Federação do Comércio, Confederação Nacional do Comércio, eles estão muito preocupados com os problemas do comércio. Quando se fala em comércio, se fala em varejo, se fala em lojas, se fala em venda de produto, de mercadoria. E não venda de mão de obra, que é o caso do serviço, que nós vendemos praticamente uma coisa que não é mensurável. E por falta dessa defesa mais forte do setor de serviços, é que nós criamos a Abrace juntamente com várias associações e sindicatos. A Abrace, só quem é associado são sindicatos e associações, empresas e pessoas físicas podem ser apoiadoras